Olá, boa noite, professor. Eu e minha dupla, que eu posso por me Eduardo e pelo Eduardo, vamos estar apresentando sobre regressão linear e regressão logística. Eu vou começar sobre regressão linear. Para isso, eu fiz o upload de um arquivo, tá? Que se chama Body Fact Projection. Eu não sei muito bem a tradução, mas ele vai estar trazendo para nós as medidas corporais, tá? De 252 homens, como circunferência de braço, abdômen, quadril e etc, tá? Seguindo aqui, a gente vai ter o data table, né, que é a visualização aqui da tabela. Aqui esses dados eles vão estar trazendo para nós, né, tudo que tem mais importante, porque data table, traduzindo, né, a tabela de dados. Aqui nessa tabela, a gente tem que cada linha ela vai estar representando um homem, tá? E cada coluna mostra uma característica corporal dessas pessoas. Eu vou estar falando sobre o homem número 5, tá? Um pouco para estar traduzindo. Body Fat Percentage é a questão, né, da porcentagem de gordura corporal por pessoa. Então, essa pessoa vai ter 27,8. O ID é o número de pessoa, o age, a idade da pessoa, essa pessoa vai ter 24 anos, e assim por diante, traz todas essas informações importantes para nós. Após isso, a gente vai ter a correlação das variáveis. Esses dados eles vão estar mostrando para nós muitas coisas, que é a correlação de Pearson. A gente vai ter que mais um, né, correlação positiva perfeita, zero é uma correlação linear e menos uma correlação negativa perfeita. Então, aqui a gente tem que o abdômen é zero, né, 0,814 mais. Então, o abdômen tem uma forte correlação, fortíssima, e assim por diante. Então, a gente consegue, né, tá tendo aqui, né, como conclusão, né, que a circunferência abdominal, ela é a melhor preitora, né, da gordura corporal. Já a questão de altura e tornozelo, né, ela vai ter correlação muito baixa e inexistente para a gente estar fazendo aqui a nossa questão, né, de previsão. Seguindo aqui, a gente vai ter o gráfico de dispersão dos dados, né? Que eu selecionei o abdômen como eixo X, né? E a vertical, né, que é o eixo Y, eu selecionei a idade. Então, cada pontinho desse representa as pessoas, né? As cores indicam o nível de gordura corporal, e assim por diante, né? Esses dados são super importantes para nós. Então, um pouquinho que a gente pode perceber aqui, né, que a correlação entre a idade, né, e o abdômen é fraca positiva, né? Porque à medida que a circunferência abdominal aumenta, a idade tende a aumentar um pouco também. Mas a relação entre elas é fraca. Eu estou resumindo aqui porque eu não tenho muito tempo. Já que a gente vai ter o ranking, né, que ele vai estar comparando para nós esses dois métodos de avaliação, né, que é o Univariate Regression, né, que é a regressão univariada, e a RR-LF, né. Então, aqui a gente vai ter a questão, né, e de dados, né, sobre o abdômen, sobre a disponibilidade e assim por diante, né, como peito, quadril e etc. Aqui ele vai estar dando esses rankings para nós sobre essas duas variáveis. Às vezes a gente vai ter a regressão linear, né. O que é aqui? Aqui a gente consegue estar vendo o modelo que está sendo usado, intercepto ativo, regularização e assim por diante. Aqui eu deixei desse jeito no meu. Seguindo, a gente vai ter a tabela, a gente vai estar conseguindo visualizar alguns dados, né? Aqui a gente consegue estar vendo, né, que ela vai estar mostrando para nós quanto cada variável, né, influencia na gordura corporal. Então, a gente consegue estar vendo aqui, né, que a Intercept, ela está dando um coeficiente para nós de menos 15,19, lá vai bolinhas. Ele é um valor base no modelo, né, quando tudo é zero. A gente tem o abdômen, que sempre vai estar em questão, né, de maior índice, né, que é 0,87, lá vai bolinhas, né? A gente consegue estar vendo, né, que o abdômen ele é mais importante, né, que quanto maior o abdômen, vai ser a maior a gordura corporal. Seguindo aqui, a gente vai ter a previsão de gordura novamente, que a gente fez o upload do arquivo, a data table com todas as informações que a gente vai estar precisando para estar fazendo a previsão, né, da regressão linear, e novamente vamos ter o ranking, né. Aqui a gente consegue estar vendo, né, novamente, que esse ranking ele vai estar trazendo para nós essas informações. Logo após, né, a gente vai ter a questão de select columns, tá? O que é aqui? Essa select columns, né, ela é fundamental para a gente estar preparando os dados antes de estar aplicando, né, nos modelos que a gente vai estar vendo de análise. Então, a gente tem a questão de atributos, de variável e de meta, e assim por diante. Seguindo, a gente vai ter o pré-process, tá? O que é esses pré-process? Ele vai estar trazendo para nós, né, o pré-processamento que vai estar servindo para estar preparando os dados, né, antes de estar aplicando a um modelo de análise ou a um aprendizado, né, da máquina. Então, ela vai estar permitindo a gente estar transformando, né, automaticamente alguns dados. Então, assim, no meu caso, a gente tem a questão, né, que o peso está em libras e a altura está em polegadas, elas estão em escalas diferentes. Então, faltam valores em algumas variáveis. Então, ele vai estar me ajudando a normalizar essas variáveis, vai estar me ajudando a preencher automaticamente, né, os valores que estão faltando, e vão estar me ajudando a selecionar somente as variáveis que vão ser mais relevantes para mim. Que nem aqui no meu caso, a gente tem essa aqui que está selecionada, né? Aqui eles vão estar utilizando, né, a média zero e o desvio padrão 1. Então, essa é a mais usada, né, em modelos como regressão.
Então, após isso, a gente vai ter, apertei ele sem querer, a gente vai ter o data table novamente com a questão de todos os dados utilizados, e vamos para o data sample. O que que é esse data sample? Ele vai estar utilizando, ele vai estar nos mostrando que a opção selecionada, ela vai estar usando 70% apenas dos dados para amostragem. Então, ela não está usando um número fixo de instâncias, validação cruzada e nem o bootstrap que tem aqui. Então, a opção de replicado, esse aqui que está marcado, ela vai estar nos garantindo que a amostragem seja sempre igual. A gente tem, né, no total vão estar existindo 252 dados, sendo 177, né, amostrados, né, que é 70%, e 75 restante, né, que é o que vale 30%, né, das nossas previsões. Logo após isso, nós vamos ter os dados de treino e os dados de teste. Eu não sei se estou falando muito certo na ordem, porque eu não me recordo muito. Então, acessando aqui, né, os dados de treino, a gente vai ter 177 instâncias, 14 atributos, que são, né, os features numéricos. Vamos ter aqui que eles são usados para estar treinando o modelo, né? Vamos ter colunas viáveis como body fret, atributos normalizados, né, dos valores entre -1 e +1. Indo agora, Nick, para os dados de teste, eles vão estar trazendo para nós, né, a questão que vamos ter 75 instâncias, 14 atributos numéricos, né, features, vamos ter a questão que é usados, né, para estar testando o modelo após treino, e vamos ter a questão das mesmas colunas viáveis, que é body, fetch press, id, select, e assim por diante também. Logo após esses dados, a gente vai ter a Factory Importance. O que que seria essa Factory Importance? Ela é uma análise, né, da importância das variáveis preditoriais com base, né, na métrica R elevado a 2, né, que é a coeficiente de determinação. Então, esse gráfico ele vai estar mostrando para nós o quanto a retirada de cada, né, variável reduz o valor de R elevado a 12. Então, vai ser, ou seja, né, quanto cada variável, né, contribui para estar explicando a variabilidade, muito variável, do percentual de gordura corporal, que é o body fat. Então, a variável mais relevante aqui que a gente consegue, tá, para prever a gordura corporal foi circunstância abdominal, que é seguida por medidas como punho, quadril, pescoço e assim por diante. Então, a gente consegue estar vendo, né, que esse dado do abdômen foi a variável mais importante para esses dados, né, nessa questão corporal. Então, a sua retirada, ela causou uma queda significativa no R elevado a 2 explicando mais nessa questão da fé de importância, mas eu vou estar passando novamente, né, sobre a regressão linear que a gente vai ter novamente aqui. Essa regressão linear que a gente vai estar tendo novamente, ela vai estar nos trazendo, né, o banco de dados, né, de percentual de gordura, que é a variável alvo. Nós vamos ter também, né, a questão de todas as medidas, né, como do abdômen, quadril, braço, etc. Então, aqui nesse caso, a regressão ela está tentando prever a gordura corporal, como já falei, a partir dessas medidas, né? Em seguida, a gente tem o teste and score, tá? O que que seria isso aqui para nós? Essa tela ela vai estar mostrando para nós a avaliação comparativa, né, dos modelos que a gente está treinando, né, que a gente está usando a validação cruzada, né, que provavelmente, que nem a gente tem aqui, 10 fold cross validations, tá? Então, assim, as colunas principais que a gente tem é o mean square erro, né, que é o erro quadrático médio, e assim por diante. Então, para que que serve isso? A gente escolhe o modelo, né, com melhor desempenho, né, baseado em métricas numéricas. Então, comparar essas diferenças, né, de algoritmos e configurações aqui no Orange, né, vai estar dando para nós essa regressão linear. Então, assim, a gente consegue estar percebendo várias coisinhas aqui importantes. Então, aqui ela vai estar nos mostrando, né, a configuração, né, que os parâmetros que foram utilizados, né, para a regressão linear, que são esses aqui que estou mostrando aqui na imagem. Seguindo disso, a gente vai ter, né, a questão neural. A gente consegue estar vendo aqui, né, que nesse caso foi colocado, né, a coluna de 50 a 50 neurônios, que é conforme, né, foi explicado na aula, que são duas camadas ocultas, né. Aí a gente tem a ativação que é RLU, e assim por diante. O porquê que serve isso, né? Eles vão estar configurando a testar as redes neurais mais profundas, né? Vão estar explorando as camadas mais complexas que vão estar melhorando os resultados para nós. Seguindo daqui, a gente vai ter essa outra camada neural, que vai ser 5,5, 5.5, 5.5.5. O que que seria essa questão aqui desses três 5, né? Esse outro aqui, sistema neural, a gente vai ter a questão com três camadas ocultas, que são 5 neurônios em cada, 5,5, 5,5, 5,5, que é a que eu nem falei antes. Então, o que que a gente consegue perceber de detalhes aqui nessa, né? Que menos neurônios em mais camadas, né? Que é menos capacidade de modelar padrões mais complexos, ele vai estar dando que o resto das configurações permanece igual ao que a gente estava vendo antes. Então, por que que serve esses dois? Ele vai estar testando os modelos menores para evitar o overfitting, não sei se assim fala, provavelmente não, então, nesse caso, aquele resultou em subjacente underflight.
tá? Que a gente consegue estar vendo aqui no Winch Predictions, tá? Vindo aqui para o Predictions, tá? O que isso significa? Ele vai estar nos mostrando, né, a questão das previsões feitas pelos modelos. Então, ela vai estar comparando com o valor real da variável Body Fat Brackets, que é esse daqui, desde lá do início. Então, o que que a gente consegue estar vendo? Que as colunas, né, elas vão estar trazendo para nós os valores reais. Então, como a gordura corporal verdadeira da pessoa, o valor previsto, né, que é a estimativa feita pelo modelo, a diferença entre o erro e o valor real, né, previsto. E isso aqui vai estar servindo para estar nos mostrando a visualizar o quão próximo o modelo está da realidade. Vai estar avaliando individualmente os erros, vai estar detectando os padrões de erro ou casos com falhas grandes, né? Para a regressão logística, eu peguei os dados da Liver Disorders, que é uma tentativa de prever se 345 pessoas do sexo masculino e solteiras elas têm uma doença hepática, um distúrbio hepático. As variáveis, então, que foram usadas nesses dados foram 5 exames de sangue. Esses exames, eles preveem a, a, a ocorrência ou não de uma doença hepática. Então, esses 5 exames são o MCV, ALPHUS, SGPT, SGOT e o GAMA-MET. Esse exame, quanto maior o nível dessas enzimas no sangue, maior é a chance da pessoa ela ter uma doença hepática. A outra variável que foi analisada foi a quantidade de drinks, ou seja, quantas doses de álcool essa pessoa toma por dia. Então, são 6 filters e nenhuma missing data que a gente tem nesses dados. Então, os resultados aqui, eles vão apontar. Então, aqui a gente tem os resultados entre 1 e 2. O 1, ele indica que a pessoa ela não tem uma doença hepática. E o 2, ele indica que tem. Então, conforme a pessoa tem ou não e esses resultados desses exames, o sistema ele vai tentar fazer então uma previsão se esses dados aqui eles têm uma correlação ou não. Então a gente está analisando aqui a confiabilidade, né, desses dados, a gente percebe que ele é um pouco mais baixo assim, em relação a outros dados, né? Tem alguns dados que eles chegam próximo do 1, né, que é o ideal, e aqui algumas variáveis eles estavam até um pouco abaixo do 0,5. Então não são dados assim que acho que pelo número até de pessoas, né, que participaram, que são 345, ele deveria ser um número um pouco maior, mas é um número bem aceitável. Então, para os nossos resultados aqui, a gente percebeu que o sistema, essa previsão, ele acerta em grande parte, apesar de alguns não. Esse exemplo aqui é o primeiro. A probabilidade, ele deu que esse paciente, ele não teria um distúrbio hepático, mas ele teve. Mas a gente percebe que a probabilidade aqui ele está bem próxima, né? Aqui é 56 e aqui é 43. Agora, quando a probabilidade ela fica um pouco mais distante da outra, por exemplo, do 1 e do 2 aqui, a probabilidade de ela ter aqui, de ela não ter é 27% e aqui 72%. Então, ela acerta quando tem esse distanciamento aqui. Se ele fica um pouco próximo, ele pode até errar. Aqui, por exemplo, ele acertou, mas aqui ele já errou também.